Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um telecast no ar aqui nos canais do grupo 45 Minutos. Noite de quarta-feira para falar de Copa Sul-Americana no Barradão. O Vitória foi surpreendido e foi derrotado pelos uruguaios do Cerro Largo 1-0. Este jogo será a nossa pauta deste telecast a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, estou conectado com o JP Pereira e na direção e trabalhos técnicos Márcio Souza. Você que está chegando, já deixa o like no vídeo, tá? Super importante aí, já deixa aquela curtida, compartilha nos grupos, né? Se alguém ainda ficar acordado aí nesse pós-jogo aí, compartilha para a galera da insônia, né? Que não vai conseguir dormir aí depois desta derrota do rubro-negro baiano. Então compartilha lá, você já verifica aí se você é inscrito no canal. Se você não é, faça a sua inscrição. Já ultrapassamos a marca de 70 mil inscritos, tá? 70,3 mil aí neste momento aqui no 45 Minutos. A gente agradece demais aí a todos vocês que são inscritos aqui e que nos ajudam, né? Compartilhando, enfim, divulgando 45 Minutos para outros torcedores aqui do futebol da nossa região. Também agradecer aos nossos parceiros, começando com Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Se você ainda não tem sua conta por lá, QR Code está na tela. É só fazer o seu registro rápido, prático e seguro, betnacional.bet.br. Né? Lembrando que a aposta é entretenimento, tá? A aposta não é investimento, Bet Nacional. Só aquele troquinho do pão, só aquele troquinho que você tem para lazer, nada além disso. Também tem o Clube 45, a forma que vocês possuem de nos apoiar de forma direta lá no nosso Apoia-se, né? apoia.se/podcast 45. Você pode ser um dos nossos patrocinadores, né? Apoiadores aqui do nosso canal. Você que gosta da mídia independente, né? Que gosta dos nossos conteúdos, né? Estamos aqui praticamente todos os dias, né? Tem um novo conteúdo, seja ao vivo, live, seja algum conteúdo gravado. Então, estamos aqui diariamente tratando os assuntos do futebol aqui da nossa região da forma que ele merece. Tá certo? Então, Veja, sem mais mais do que Opa, gosta, JP. mais do que gosta da gente, né? Convenhamos, a turma que tá ali no Velho Clube 45 gosta da gente, com certeza, nos apoia, importantíssimo. Mas a turma gosta da confusão, né? Gosta ali do Isso. entretenimento, ali da agitação. Clube 45 que não para, é o dia todo, é a primeira fonte aí das informações, dos primeiros debates, das primeiras confusões, naturalmente, também, acerca de cada debate. E não para, não para. Nesse momento aqui deve ter. Eu olhei rapidinho ali durante o jogo, mas já deve estar animado de novo, deve ter algumas centenas aí de mensagens. E a gente convida aí todo mundo a participar. Você vai sofrer um pouquinho quando você tem que perder, mas quando for o rival ali, o adversário e os outros, você consegue descarregar um pouquinho ali na resenha. É isso, né? Você que nos apoia lá no apoia.se/podcast 45, você se torna membro, né, do Clube 45 e tem acesso aí aos nossos grupos de WhatsApp. Tá até o nosso grupão, né, o geral, mas tem spin-offs aí sobre séries, sobre viagens, até sobre desconto tem, viu? Enfim, tem vários Demais. grupos lá para você se entreter lá no Clube 45 e participar da resenha conosco. Bom, boa noite, JP Pereira. Vamos falar de Copa Sul-Americana porque o Vitória foi surpreendido, né? Acho que dá para dizer isso. O Cerro Largo que iniciou a rodada só com um ponto, né? Um empate, uma derrota aí na Copa Sul-Americana. O Vitória que tinha dois empates, né? Até vinha de um bom resultado fora de casa contra a equipe do Defensa e Justiça, né? Pela Copa Sul-Americana. Pelo Campeonato Brasileiro já estava 3 jogos sem perder e acabou sendo derrotado aí em pleno Barradão, um resultado que compromete bem, né, as chances aí do Vitória. Claro que o grupo ainda está embolado, ainda vão jogar Defensa e Justiça e Universidade Católica, ainda vão jogar aí nesta quinta-feira, então a gente ainda vai ver como vai ficar a situação em termos de pontos desse grupo, né? Só para falar que nesse momento a Universidade Católica lidera junto com o Cerro Largo, né? Ambos com 4 pontos, mas o Cerro Largo tem um ponto a mais. E ali nas últimas Um jogo a posições, mais, não um jogo a mais. O Cerro. e ali na terceira e quarta, né? Defensa e Justiça na terceira colocação e o Vitória na lanterna, ambos com 2 pontos.
mas o Defensa e Justiça tem um saldo de gol melhor e ainda joga na rodada, né? O Defensa e Justiça, inclusive, pode ser líder caso vença a Universidade Católica. Então, pro Vitória, esse primeiro turno, né, desse grupo aí finalizado, ele já fez 2 jogos em casa, bom lembrar isso, né? 2 partidas como mandante, e até contra os adversários mais acessíveis, né? Porque em tese o Defensa e Justiça é o time mais complicado, e ele já larga aí dos 9 pontos, apenas 2, e hoje mais um resultado ruim para um time titular, né? Eu acho que o que preocupa é isso. Não é que o Vitória poupou todo mundo, foi ali com o time reserva e não ganhou. Botou ali praticamente força máxima, né? Teve ali uma alteração ou outra em relação ao último jogo, mas era o que o Vitória tinha quase de melhor para esse confronto e ficou devendo o JP. Ficou devendo muito, Fábio. O saldo hoje é extremamente negativo, porque, como você bem pontuou, o Vitória foi a campo com, bem dizer, o que tinha de melhor, né? Poucas alterações comparado, se formos comparar com relação ao último jogo, né, pelo Brasileirão, um jogo fora, que nos minutos finais conseguiu um empate aí importante contra o Fluminense. O Vitória só teve 3 alterações. Claudinho por Cáceres, Zé Marcos, né, que também deixou o time, uma mudança na zaga, e a saída de Ricardo Hiller para a entrada de Ronald ali no meio. Né? Então, assim, três mudanças pontuais, podemos dizer assim. Tá? A gente pode falar, por exemplo, o Claudinho foi até acionado durante a partida, né? Vindo de um jogo fora de casa, vindo de um jogo altamente desgastante, onde o Vitória teve que correr até o último segundo, vamos dizer assim, para conseguir pontuar fora de casa. E precisava pontuar hoje. Era o mínimo, era o básico pontuar. Na verdade, o Vitória precisava vencer. O Vitória tinha que vencer. Pelo que é o Cerro Largo, pela situação na competição, justamente pela opção de não poupar, vamos dizer assim, de ir com o que tinha de melhor. Foi a melhor escolha, JP, ter ido com o time titular? Assim, eu até imagino que o Carpini pensou o seguinte: eu tô fora da Copa do Brasil, então semana que vem eu vou descansar a galera. Isso. Esse jogo era pra ganhar e ao mesmo tempo subir na classificação e ao mesmo tempo dar confiança, né, pra essa galera, né? Até se esperava um jogo mais fácil, o Janderson faz mais um gol, retoma a confiança, enfim. E você Mas podia poupar ao longo do jogo, se o Vitória é, faz o básico. Fábio, de fora, de longe, é muito difícil a gente dizer, né? Ah, deveria, não deveria. Eu parto sempre do princípio que, se tem condição, e justamente pelo fato de que na próxima semana o Vitória não vai ter jogo no meio de semana, né? Vai ter a semana livre. Eu parto do princípio que, se tem condição, se está disponível, e o Vitória tem toda a tecnologia e conhecimento e controle da carga desses atletas, do cansaço, né, da fadiga, o Vitória faz isso no mais alto nível. E eu parto sempre do princípio que está disponível, tem condições, volta para jogo. Pode, aguenta, não vai comprometer pensando mais na frente, seja no brasileiro, seja não mais na Copa do Brasil, mas na própria Sul-Americana. E quando a gente falava já do cenário de um Vitória com 2 empates, enfrentando o adversário mais fraco do grupo, né, podemos dizer assim, era em casa, para mim era bem lógico que, de fato, teríamos um time titular. Tá? Teríamos uma força máxima ali disponível. Sendo que tudo isso passa pelo básico de você cumprir o objetivo. Tudo isso passa pelo mínimo, pelo básico de você sair com os 3 pontos. Ah, talvez não fosse tão fácil quanto a gente de fora poderia estar pensando. Ah, não foi muito guerreado, foi muito brigado até o fim. Mas tinha que ter os 3 pontos. Não tem outro caminho, não tem outro Mas debate. sobre a opção do time titular, você concorda? Era Eu para concordo, eu realmente concordo, eu aproveitar. concordo. Eu concordo, porque era uma brecha. Era uma brecha. E a partir do momento que o Vitória poupasse mais jogadores, entrasse com um time mistão, com um time reserva,
e talvez no Brasileirão não fizesse sua parte, que é até mais. O que é mais provável de você sair com um resultado negativo? 2 jogos dentro de casa. O Grêmio, pelo Brasileiro, por mais que não atravesse uma grande fase, um grande momento, mas na troca de treinador, né, já fez um jogo mais competitivo no Grenal, ou o Cerro Largo. Naturalmente, é muito mais difícil o Grêmio. Então, se você poupa hoje, pensando lá na frente, e sai com resultado ruim hoje, e está suscetível também a sair com resultado ruim lá na frente no Brasileiro, seria um combo muito difícil, tanto na questão propriamente de tabelas, né, de ponto, de ter derrotas, de ter resultado negativo, quanto no sentido de você justificar, né, vamos dizer assim. Porque a partir do momento que você poupa, você cria uma obrigação maior do jogo seguinte, onde você poupa visando algo, né? Você poupa com um objetivo ali adiante. E aí, a partir do momento que esse resultado não acontecesse, teria essa carga de como justificar, né? Seria muito mais pesado. Mas em nenhum momento se passava, Fábio, em nenhum momento, ninguém, eu, você, quem está aqui no chat, o torcedor do Vitória, o rival do Bahia, ninguém imaginava uma derrota do Vitória para o Cerro Largo. Ninguém. E Carpini chama para ele uma obrigação quando ele dá aquela entrevista comparando o Boston River com o Náutico. Que eu nem vou entrar no mérito. Eu nem vou entrar no mérito do que é melhor, do que é maior. Não estou entrando nesse mérito. Estou dizendo só que Carpini chama a responsabilidade para ele quando ele diz que o Náutico é melhor do que o Boston River, porque esse Boston River, que é pior do que o Náutico, na visão de Carpini, na fala de Carpini. Eu não vou nem dizer visão, porque eu nem tenho certeza se ele de fato acredita nisso ou falou só como justificativa. Mas na fala de Carpini que o Boston River é melhor que o Náutico, o Boston River ganhou do Cerro. Isso. O Boston River ganhou do Cerro Largo. E aí ele chama essa obrigação, que já era a obrigação do Vitória vencer o Cerro, tá? Já era uma obrigação. E Carpini chama ainda mais para ele, para suas escolhas, para suas falas, para suas opções técnicas, físicas, de escalação, de mudança, do que fosse, quando ele dá quando ele tem uma fala desse tipo. E aí o Vitória apronta o que fez hoje, e que a gente vai destrinchar, né, melhor a partida em si, a partir de agora. Mas, de fato, nenhuma análise prévia, nada que se pudesse previamente falar, imaginar, projetar, tinha essa derrota do Vitória para o Cerro Largo como algo possível, tá? A gente sabe que é futebol, e é por isso que a gente está comentando Cerro Largo 1, Vitória 0, Cerro Largo 1, né? Mas nenhuma análise prévia contava com isso. Muito bem, vamos ler aqui alguns comentários, né? O Itamar Salles fala que o Fumo entrou no Vitória. Também o Gladson Galgani falou: melhor canal do YouTube no Brasil, do Brasil. Valeu, Gladson. Ou é Gleidson? Fica a dúvida aí. O Pablo Daniel fala: JP, se o Náutico é melhor que o Boston River, o que dizer do Cerro Largo? Essa derrota hoje tem a assinatura do Carpini. O Eldo Silva fala: chega de Janderson, pelo amor de Deus. Realmente, perdeu um gol ali, driblou o goleiro, aí esperou 5 horas para chutar e a defesa chegou lá atrapalhando. O Ricardo também está por depois foi aqui. substituído, aparentemente fazendo graça para a torcida, né? Mas a gente fala disso mais na frente. Ricardo Novaes fala: cadê o falastrão do Carpini, que disse que o Náutico era melhor que o Boston River quando foi eliminado na Copa do Brasil, mas não ganhou de ninguém na Copa Sul-Americana e ainda perdeu para o poderoso Cerro Largo. O Admilton Freitas fala que desculpe os torcedores do Vitória, mas esse jogo já é um dos maiores vexames de brasileiros na história da Sul-Americana. Aí teremos que fazer uma pesquisa. Mas perda de Cerro Largo. Cerro Largo tinha 4 vitórias, né, em 15 jogos na temporada até
vencer aí o Vitória no Barradão. Foi um jogo, JP, falando da partida em si, né? Foi um jogo que o Vitória teve mais volume, até criou mais oportunidades, mas o Cerro Largo também criou as suas, né? Assim, não foi um jogo que foi uma grande pressão do Vitória. Assim, foi melhor, teve ali umas duas grandes chances, né? Uma bola na trave, eu acho que aquela do Janderson, né? Aquele drible goleiro, e teve uma também na pequena área, né? Que o goleiro lá. No segundo tempo, no segundo tempo, o Vitória foi muito mais incisivo do que no primeiro, né? O primeiro foi muito chato, o primeiro tempo, né? Foi um primeiro tempo muito fraco, aí no segundo tempo o jogo foi mais animado, né? O Cerro Largo criou ali algumas oportunidades, o Vitória também. O Cerro Largo até fez o seu gol quando o Vitória até estava começando a dominar de fato, né, o jogo. E aí com 1-0 o Cerro Largo ali se fechou, né? E o Vitória teve mais oportunidades, mas foi muito mais ali no na vontade, né? Do que, sei lá, na criatividade, nas jogadas trabalhadas. Não foi, não foi uma atuação ofensiva do Vitória de encher os olhos, né? Acho que foi muito mais ali o time já ganhando de 1-0, né? O Cerro Largo se retrancou, e aí os jogadores que entraram no banco, eu acho que deram um gás maior ao time, né? O Lucas Braga, por exemplo. E o time até conseguiu ali dar uma certa pressão. Mas faltou o gol, né? Assim, faltou botar a bola na rede. Então, acho que o empate seria um resultado mais justo ali pelo que foi o jogo, né? Pelas chances criadas. De fato, o Vitória não mereceria a derrota. Assim, acho que fica até um pouco pesado pelo que foi o jogo. Mas fato é que futebol é bola na rede e eficiência, né? O Cerro Largo, quando chegou, fez o seu gol e o Vitória teve muitas dificuldades aí para botar a bola no retângulo, né? É isso, Fábio. O primeiro tempo, como você bem falou, foi um primeiro tempo bem, bem morno, tá? Sonolento, cansativo, avalie como quiser, onde o Vitória tinha posse, tinha volume, tentava alugar ali o campo do Cerro, rodava a bola, né? Enfim, avalie como quiser, né? Mas acho que mesmo quem não assistiu e ouve aqui já entende como foi esse primeiro jogo, mas sem nada muito efetivo de nenhuma das partes. No comecinho ali, né, numa falha ali na saída do Vitória, parecia que o Cerro poderia ter uma chance, mas depois o jogo já entra numa normalidade, né, dentro do que a gente falou, da posse, da tentativa de circulação, mas uma circulação não tão rápida. Nos mínimos momentos onde o Vitória conseguiu ter uma maior velocidade de circulação, de rodar a bola, de incomodar o Cerro Largo, que era um time que veio preocupado ali. Eu acho, a minha leitura do jogo era que o Cerro Largo estava satisfeito com um ponto, tá? Eu acho que o Cerro Largo veio ao Brasil para valorizar um ponto. E aí, numa possibilidade, uma bola parada, que no primeiro tempo foi a grande tentativa do Cerro, principalmente com o camisa 10 ali, Leandro Otormin, né, alçando algumas bolas na área, toda a oportunidade que eles tinham de valorizar, né, a bola ali após a intermediária, de valorizar um contato, de sofrer, de cair ali, eles faziam, porque tinham, né, ou pelo menos planejavam ter essa arma da bola aérea, do jogo aéreo, e foi talvez a maior, o que a gente ofensivamente, digamos assim, do Cerro, era o que mais a gente pôde destacar nesse primeiro tempo, enquanto o Vitória circulava, tentava, em alguns momentos morno, em alguns momentos tentava um pouquinho mais. A reta final do primeiro tempo foi onde o Vitória tentou forçar ali já um pouco mais, mas aproveitando pouco, finalizando pouco. No primeiro tempo, o Vitória teve somente 5 finalizações, sendo a maioria dessas de fora da área. E até curioso, né, e é algo que mostra, os atacantes do Vitória não finalizaram nenhuma bola. O Vitória teve a primeira finalização do jogo somente aos 22 minutos, que foi a única finalização correta, né, oficialmente, vamos dizer assim,
que exigiu do goleiro no primeiro tempo, foi a finalização de Mateuzinho. Depois o Vitória tem mais uma chegada ali com Ronald, também para fora. Tem a principal chance, de fato, do primeiro tempo, que é a bola de Baralhas, que não conta nas estatísticas aí das finalizações certas, mas é uma bola na trave, né? E aí sim, de fato, foi a grande chance, a grande oportunidade que o Vitória teve. E aí depois tem mais uma finalização com o Ronald e uma finalização de dentro da área, numa bola parada que acaba sobrando ali para o Edu, e ele finaliza, mas fora a primeira finalização lá, né, de Mateuzinho e a bola na trave de Baralhas, todas as outras foram finalizações protocolares para fora, sem tanto perigo, sem tanta força, enfim, bolas que talvez se fossem na direção do gol, seriam uma defesa do goleiro. E esse foi o primeiro tempo, tá? Essa foi a tônica, por isso que a gente diz aqui que foi um jogo cansado, sonolento, né, fácil, digamos assim, até de ser analisado, de ser visto, e o Vitória não tinha uma força ofensiva tão grande, e aí você já esperava que talvez no intervalo Carpini voltasse, né, com alguma alteração para buscar que esse time fosse mais incisivo, fosse mais vertical, fosse mais direto, buscasse mais o gol, né, não só na construção, mas sobretudo na finalização das jogadas, já que o Vitória tinha campo. E o Cerro, para mim, parecia que ia valorizar ainda mais o empate, né? Mas o Vitória não volta, no caso volta, mas sem nenhuma alteração, né? Não faz nenhuma mexida no intervalo, tenta ali, de certa forma, com a mesma equipe, melhorar na partida, e eu acho que consegue ter uma leve melhora, tá? A tônica se mantém no volume, e agora o Cerro chegando até menos, por isso que eu disse que, para mim, o Cerro passaria, naquele momento ali, na volta do intervalo, a valorizar ainda mais o empate, né? Porque foi um Cerro que, em certo momento do primeiro tempo, fez ali um bloco médio, em alguns momentos deixava um jogador mais ofensivo, meio que sem nenhuma obrigação defensiva, para ser um cara ali numa bola longa, talvez brigar, talvez achar uma escapada. Já no segundo tempo, eles até diminuíram isso, passaram a todo momento defender mesmo com os 10, né, brigando um pouquinho mais, competindo um pouquinho mais, já caindo e valorizando ali um pouquinho mais as faltas sofridas, né, bem claramente ali para gastar o tempo, e para mim era muito óbvio que o Vitória, que o Cerro valorizava esse ponto, e dependia do Vitória mudar essa tônica do jogo. E aí tem uma substituição tripla por volta, um pouco após os 15, acho que por volta de 17, 18, né? Uma substituição que tem a entrada do Lucas Braga, do PP e do Léo Pereira, e aí ele troca os dois pontas, né? Tira Eric e tira Mosquito, e aí coloca Lucas Braga ali pela direita no lugar de Eric, e coloca o Léo Pereira no lugar do Mosquito, e coloca também PP, né, no lugar de Baralhas, que é um dos principais jogadores, né, do Vitória, um dos caras aí com mais minutos desde que entrou, uma peça extremamente importante, talvez não fazia um jogo ruim, Baralhas, muito pelo contrário, né, até aquele momento a principal chance, a bola na trave, tinha saído dos pés dele, né, mas talvez aí muito pela questão física, muito pela questão do desgaste, teve essa troca, e aí Ronald passou a ter uma posição ali mais de início, e PP sendo esse cão de guarda um pouco mais à frente, um pouco mais próximo ali de Mateuzinho, brigando muito, recuperando muito. Acho que PP, a partir desse momento, é o melhor recorte do Vitória na partida. Tá? Para mim, PP tem uma participação muito importante, porque conseguiu recuperar uma taxa de bolas bem alta, e conseguia recuperar e já municiava muito rapidamente Mateuzinho, já municiava muito rapidamente os dois pontas. Para mim foi até curioso, porque uma bola ele estava do lado direito, recuperou, a bola bateu, foi cruzada, quando afastou, que foi para o outro lado, do lado esquerdo, ele já estava lá do lado esquerdo também, dando carrinho, brigando e recuperando, né? Então o Vitória teve 10 minutos, e é mais ou menos isso mesmo, do momento que tem essa substituição tripla, e o Vitória consegue está o tempo inteiro no campo de ataque, finalizando. Teve um lance com 3 finalizações do Vitória, né? 2 bloqueadas ali, e aí acaba tendo uma terceira. Tem o lance do Janderson, né? Numa bola enfiada, ele dribla o goleiro, demora a chutar,
a defesa do Cerro Largo consegue fazer essa recomposição, e aí quando ele vai finalizar, já está fechado ali, né, na frente dele, que essa sim foi a grande chance do Vitória na partida, até aquele momento, né, porque teve o gol aberto, de certa forma, né, conseguiu driblar o goleiro, não sei se a bola ficou muito longe, não sei se hesitou, não sei se perdeu a referência do gol, enfim, não sei muito bem o que é que aconteceu naquela hora com o Janderson, eu sei que naquela hora ele tinha que ter feito o gol, tinha que ter aberto o placar, e não fez, e aí, poucos minutos depois, né, acontece até mais do que acho que o Cerro Largo esperava naquele momento. Uma bola simples que o Vitória ia saindo, o Cerro recupera no meio campo, uma bola recuperada no meio campo num carrinho para trás do Cerro, a bola recuperada indo para trás, indo para, digamos assim, um homem mais defensivo do Cerro, e eles entendem, né, naquele lance, como uma oportunidade de progredir rapidamente, visto que era um lance que o Vitória estava se preparando, se organizando para sair de trás para o ataque, o Cerro recupera, consegue verticalizar, sem tirar essa recuperação de bola, acontece ali do lado direito do Vitória, naturalmente lado esquerdo do Cerro, e sem precisar trocar de lado, naquele lado mesmo, eles já verticalizam, né, acham um passe por dentro, acham um passe para o atacante aberto, e aí ele conduz, faz um cruzamento na área, levantou da bola na área, procurando o Facundo Peraza, que tinha entrado já no segundo tempo. E Peraza, no meio de 3 jogadores do Vitória, tá? Eu vou pedir até perdão, porque eu fiquei tão irritado na hora do gol, quando acontece, que eu nem reparei quem foram os 3 jogadores do Vitória exatamente ali, porque o Peraza não era, pelo menos não parecia ser dos caras mais fortes, mais altos, mais brigadores, e nem precisou disso. Quase que sem sair do chão, entre 3 jogadores do Vitória, não foi um cabeceio a queima-roupa em cima do goleiro. Ele pôde escolher o canto, tirar ali de Lucas Arcanjo, que tinha gente na frente dele, e aí talvez teve uma reação um pouquinho atrasada, mas na minha visão não teve culpa nenhuma no lance, tá? Tinha gente na frente dele, como já falei, essa bola tinha que ter sido cortada, né? Pronto, a gente tem um lance aí, né? Ó, 3 jogadores do Vitória acabam até se batendo ali no final, né? E o Peraza consegue escolher simplesmente o canto, tira de Lucas Arcanjo, que tinha gente ali na frente dele, no contrapé, e dá ali, nesse momento, número final, a partir dos 30 minutos, né, do segundo tempo. E o Vitória ainda teve mais 15 minutos e os acréscimos foram 7 de acréscimos, né, Fábio? Que muito por conta também das paralisações, e aí o Cerro passou a picotar tudo, tá? E estava na dele, e você já estava fazendo isso, valorizando isso. No 0-0, imagine vencendo fora. É cera, tem que coibir. Eu também me irrito, eu também acho ruim. Mas quem não sabia que isso iria acontecer? E o Vitória se colocou, se deixou ser colocado nessa situação. E aí você fica à mercê de tudo. Fica à mercê da cera, fica à mercê, quando é um jogo fora de casa, da bola sumir, né? Vale dizer aí que o Vitória na Série A, né, já está acostumado aí a ter a bola ali ao redor do campo, você pode pegar mais rápido, cobrar, né? Não foi o caso, mas na Sul-Americana, na competição internacional, isso ainda não acontece, então às vezes a bola demora a chegar, demora a bater, e o Vitória parece que não teve um senso de urgência, tá? O Vitória parece que não teve, depois de sofrer o gol, parece que o Vitória levou um nocaute, assim, porque ficou meio solto, meio perdido em campo, sem um senso de urgência para querer verticalizar, para querer pegar essas bolas mais rápido, e entrou em toda a briguinha, em tudo que o Cerro propôs ali de antijogo, o Vitória praticamente entrou, né, na onda. Tem ainda uma última jogada, podemos dizer assim, que foi o pênalti marcado e posteriormente anulado pelo VAR, né, e tinham no pênalti 3 checagens, né, se eu não me engano, uma bola que o Lucas Braga recupera no meio campo, mas no momento dessa recuperação, justamente o motivo pelo qual foi anulado o pênalti, ele faz uma falta e a bola parece também que bate na mão dele, né? Eu particularmente não consegui concluir, mas pareceu mais mão do que barriga, além da falta que ele faz no lance.
mas ele recupera, conduz uma jogada bem interessante, tá? Lucas Braga, ele acha um passe na profundidade, um passe vertical para Léo Pereira, que na hora que entra na área, recebe ali um carrinho por trás, mas que no final das contas até eu acho que o próprio carrinho também foi revisado, né? Porque parece ali que até que ele tocava na bola primeiro. Então, assim, tinham três pontos para ser analisados, né? De possivelmente anular o gol o pênalti marcado para o Vitória, que foi o que acabou acontecendo na O mais primeira conclusivo parte. para mim foi o carrinho na bola, assim. O jogador Isso, claramente toca isso. primeiro a bola e aí não é pênalti, né? A falta ali ainda, Exato. o ângulo não ajuda muito. E era muito claro que com esses 3 pontos É, seria anulado. Seria anulado. Assim, não deu três nem para dúvidas dá sonhar uma muito. certeza, né? Exato. No futebol, hoje em dia, no VAR, né, não dava nem para esperar nada diferente, não teve nem muita reclamação, enfim. O pênalti ele foi anulado e o Vitória foi passageiro ali da agonia. Ainda tem mais uma chance na reta final, também muito clara com o Léo Pereira, né, uma bola que vem cruzada do lado direito, que teve uma evolução ali ofensiva com a entrada de Claudinho também. Teve muito volume por aquele lado, né, mais volume do que jogadas de fato construídas com qualidade. Essa a gente pode dizer que foi a única, assim, que o Vitória conseguiu finalizar com uma boa qualidade. E mais Léo Pereira acaba finalizando em cima do goleiro, né, que faz uma defesa ali. E ali já estava muito óbvio que seriam os números finais da partida. E o Vitória amarga essa derrota. Muito bem, JP Pereira. O Vitória me parece um time muito sem criatividade, né? Sobretudo quando pega adversários que se fecham, né? Que prezam ali pela marcação. Você pegar até os jogos que o Vitória conseguiu ali fazer gols, até de jogadas trabalhadas, foi quando teve espaço contra o Atlético Mineiro, né? Foi no jogo contra o Fluminense, né? Que também foi uma jogada trabalhada ali no gol do Lucas Braga. Mas quando pega times ali que se fecham, que tem um jogo muito físico, por exemplo, né, como o time uruguaio do Cerro, o Vitória tem muitas dificuldades porque o único jogador ali diferenciado é o Mateuzinho, né? E assim, não dá para ele resolver tudo sozinho, né? Não dá para ele tocar para ele mesmo. Perfeito. Então, E mesmo quando consegue criar chances, hoje o Vitória teve algumas, falta, é, e aí a gente vai passar por esse tópico, falta ainda o camisa 9, falta ainda aquele que vai guardar, falta aquele que vai resolver, né? Há uma esperança aí pela entrada de Kaiser, né, quando tiver apto, mas é o grande calo, e justamente o Vitória sofre muito quando é tirado da sua zona de conforto, porque esse é o tipo de jogo principal, vamos dizer assim, do Vitória. Essa é a chave número 1, esse é o estilo de jogo que o Vitória gosta. Fisicalidade, brigar, se proteger bem, se defender, negar algumas chances para os adversários, convidar o adversário para o seu campo, para aí sim poder, né, utilizar da transição, para aí sim poder utilizar de criar condições melhor para um Eric, de criar melhores condições para o próprio Mateuzinho, que de fato é o cara mais refinado, o cara mais qualificado desse time nesse atual momento, mas que precisa ainda, justamente por não ter tanto auxílio, não ter tanta ajuda, vamos dizer assim, precisa ainda ali um pouco mais de espaço, né, para poder fornecer algo interessante para os seus companheiros. Enfim, o Vitória sofre muito quando é tirado da sua zona de conforto, quando os seus adversários fazem o que normalmente o Vitória tenta fazer com os adversários, né? E hoje era muito claro isso, era muito óbvio que o Vitória ia precisar sair dessa sua zona de conforto. Era muito óbvio que hoje o Vitória ia ter a bola, era muito óbvio que hoje o Vitória ia precisar propor. Todo mundo sabia disso, e era uma dúvida, de fato era uma dúvida como o Vitória ia se comportar. No primeiro tempo, não tão bem, no segundo, sobretudo após as mudanças, com volume, com chances, com finalizações, mas falta capricho, falta refino ali no último terço, né? Falta um encontro melhor dos jogadores e falta um melhor aproveitamento dessas finalizações. muito bem, vamos ler aqui alguns comentários, né? Daqui a pouco a gente segue para o campinho, né? Para as análises individuais. O Gilmar Souza fala, caíram no ferro largo, lá ele. O Pablo Daniel, ele pergunta quantas participações internacionais o Cerro Largo tem.
poucas, né? Provavelmente. O JNK Saúde fala que o Carpini vai dizer que não tem tempo para treinar. O Valdir Rodrigues. Boa noite, amigos. Ninguém merece Mosquito, Eric e Janderson. O ataque realmente deixa muito a desejar. O Saulo Lessa fala time ruim. O Michel Xavier fala Cerro Largo jogaria uma Série B aqui no Brasil? Sei não. Se Tem. o Boston River é pior do que um time de Série C e o Boston River ganhou do Cerro Largo, né? Se a gente for seguir essa lógica aí, talvez não jogue não. Mas aí o Vitória foi lá e perdeu pro Cerro Largo também, né? E também perdeu para um time de Série C. O Cerro Largo é nível Série C, assim, mas... É por aí. O Náutico perdeu para o time de Série C, o Vitória perdeu para o Náutico, né, que é um time de Série C. O Juventude perdeu na Copa do Brasil do Maringá, que é um time de Série C, né. A gente teve Ponte Preta e Guarani, a Ponte, né, no Campeonato Paulista, complicando para os grandes, que é um time de Série C. Enfim, ser time de Série C não quer dizer que o time também é horrível, né, que vai perder de goleada, né. Não foi isso que eu quis dizer não, tá? Não foi isso que eu quis dizer não. É para quem não entendeu, sim. É só utilizando aí a fala de Carpini, né, que disse que não há juízo de valor aqui na minha fala, não. Tá? Eu acho que é carinha de Série C. Cerro Largo e Boston River é carinha de Série C. Por aí. E deixando minha opinião, acho que é por aí mesmo. Na Série B poderia até ter nível de Série B, mas uma Série B que ia brigar para cair, assim. Não ia muito longe, não. Quem tá por aqui também é o Marcelo Vitorino, fala aqui, Thiago Clopini, melhor do Brasil. Não sei, suspeito que ele está sendo irônico. O Saulo Lessa, né, já falei aqui, falou que o time perdeu muitos gols. Quem também tá por aqui, o JH também, fala que o Cerro tem o nível do Itabaiana. Série C, né? Isso. E o Itabaiana ganhou do Náutico, né? Então significa que o Itabaiana ganharia do Vitória. Aí resta saber se o Itabaiana ganharia do Cerro Largo, né? A gente tem que fazer esse jogo, Itabaiana e Cerro Largo. Troféu Carpini, vamos colocar esse título aí. Bom, é isso. Vamos pro campinho, né? Vamos dar uma olhada aí nos jogadores titulares, né, do Vitória. Como a gente já falou aqui, o Carpini optou pelo time principal, que eu até entendo, tá? Assim, você teria argumentos para poupar e argumentos para não poupar, né? Você pode dizer, tem um jogo contra o Grêmio que vai jogar também nesse meio de semana, então vamos descansar para pegar eles inteiro, né? Seria um argumento válido. Mas ao mesmo tempo você pode dizer, como a gente já falou aqui, né? Vou folgar na semana que vem, não tô na Copa do Brasil. Então vamos dar o gás aí nessa semana, também para não abrir mão de uma competição internacional, que para o Vitória é relevante, né? Uma Copa Sul-Americana. A gente já viu muitos times brasileiros que não são ali do grande escalão, né? Das grandes folhas chegarem a final, chegando à final, à semifinal. E então, veja, é uma competição que dá para sonhar. Veja, Fábio, se a gente está falando muito aqui, trazendo muito uma fala de Carpini, a gente pode trazer também Fábio Mota, né? Que disse que o Vitória ia para a final da Sul-Americana. Isso. Então, assim, a galera aí prometeu, talvez, né? Muito. Acho que podem ainda reverter essa situação. O Vitória tem tudo para isso, tá? Tem dificuldade no time, tem dificuldade no elenco, tá tendo dificuldades nos jogos, tem. Mas o Vitória é time para ser ainda primeiro colocado nesse grupo, passar de fase, tá? Precisa agora ganhar os 3, não tem cálculo diferente desse e talvez ainda aí vá passar na segunda colocação para jogar ali o mata-mata com o time que vier da Libertadores, né? Mas Fábio Mota prometeu, a gente vai estar aqui acompanhando, vai estar aqui analisando, vamos ver se ele vai... Essas promessas nunca se confirmam. Eu não vi uma promessa de técnico, de dirigente que se confirme. Geralmente elas ficam só na palavra mesmo. E o JH lembrou aqui um negócio interessante, né? Que o Cerro Largo jogou um amistoso, eu fui pesquisar aqui e realmente foi contra o Guarani de Bagé, né? E perdeu de 5-0 em janeiro. Então temos que fazer um triangular, Guarani de Bagé, Cerro Largo e Itabaiana. Muito bem. É isso. Agora, de Bagé, vale lembrar que está na Série D esse ano, né?
É, Série D. Então talvez o Cerro Largo jogaria a Série D. Bom, vamos pro campinho. Lucas Arcanjo. Fez Veja, uma veja. defesa Antes, ok, né? antes de falar das atuações individuais, o Campinho chegou, viu? Acho que aí a entrada Esse do aí. Campinho, eu fiquei, eu confesso que dei um sorrisinho aqui. Quem voltar na live aí vai ver que eu não estava Efeitos preparado para esse nível de especiais. Campinho, não, viu? Não sei se foi Márcio aí que produziu, não sei se foi Rodrigo, mas deixar meu parabéns aqui para a turma. Antes de começar aqui com essa parte boa, né? Porque o campinho aí tem muito verdinho, mas não sei se no final das contas vamos ter tantos verdinhos assim, não. O Márcio já disse ali, né? Esse é dele. Então, Boa. bom, passe para os companheiros aí da edição que não só o campinho, como a entrada dele, a entrada do campinho aí ficou um negócio de um nível muito alto, diferente das atuações aqui que a partir de agora vamos começar, né? Arcanjo é um dos poucos que se salvam? Veja, para ser sincero, tá? Eu não caminhava para uma avaliação negativa, não, tá? No geral, que todo mundo ali estava na conta. Vão ter nomes mais negativos, naturalmente, mas todo mundo estava ali meio na conta, meio que se salvando, porque eu estava naquela, não. Qualquer momento aí, beleza, a gente já sabe que o Vitória não vai golear, mas acho que o Vitória vai achar um golzinho aí, quando no segundo tempo fizer as alterações, quando estava bem ali depois que fez. Não, já o Vitória acha esse golzinho, vai ser 1-0 ali, com muita gente no meio termo, né? Com muita gente no amarelinho, um ou outro um vermelhinho, dependendo de quem fizer o gol, pode se salvar aí. Mas a partir do momento em que perde, essa tônica tem que mudar completamente, infelizmente, porque não é uma vitória. Não perdeu aqui pro Fluminense no Brasileirão. Não perdeu aqui pro Palmeiras. Perdeu pro Cerro Largo, velho. Quando tinha obrigação de vencer, quando escalou seus titulares, quando colocou em campo nas alterações outros titulares, como Claudinho, enfim. E aí, essa tônica vai ter que mudar, tá? Um pouquinho. Então, mas não vai começar por Arcanjo, tá? Não vai começar por Arcanjo, porque foi muito pouco acionado. Nas poucas vezes fez a dele, tá? Nas poucas vezes acionado, fez a dele e, e salvou. Não acho que teve culpa no gol, mas eu acho que também não precisa ir para verdinho, não, tá? Acho que é amarelo, justamente muito por não ter aparecido tanto, tá? Não teve grande necessidade assim no jogo, vamos dizer assim. Então, acho que Arcanjo ainda no amarelinho, tá? A gente pode começar aí. E aí a gente já parte para as laterais ou quer fechar logo os zagueiros? Vamos pra zaga. Esse amarelinho aí, viu, não ornou não, viu, meu querido Márcio Souza, porque ficou amarelo no amarelo. Bota... Dá para ali ao lado, E aí pronto. sim, pronto. Botou uma bordinha Resolvi. ali, agora sim. Perfeito. Vamos pra zaga, Alter e Edu. Veja, com uma lógica parecida com Arcanjo, apesar do gol, mas numa lógica, eu acho que parecida com Arcanjo, para mim ainda também não ficam, não colocaria. A sua cara acho que já discordou um pouquinho de mim, né, Fábio? Fique à vontade aí para a gente debater. Não, Mas é o sono só. eu acho que Não, eu é porque eu ficaria com os lembrei que dois. naquele gol ali não era o Alter, o E, Edu e o Jamerson, né? Os três exatamente. ali. Era o que eu queria trazer. Tá? O jogo em si, eu acho que estava no amarelo. Mas o gol me incomodou demais, velho. O gol me incomodou muito. O gol me incomodou muito. E aí, assim, eu tô aqui ainda pensando no amarelo, mas se você der um empurrão, a gente diminui aqui justamente a nota dos três. Tá? Porque alguém tinha que ter resolvido aquele gol. Alguém tinha que ter resolvido aquela bola ali que gerou o gol. Alguém tinha que ter cortado. Três caras.
o atacante do Cerro Largo cabeceia no meio dos três e é engraçado porque depois os jogadores do Vitória ainda se batem um no outro. Não só não consegue cortar, é quase um trapalhões ali, um jogador se bate no outro e o Vitória vai lá e o Cerro Largo vai lá e faz 1-0, escolhendo o canto, tirando do goleiro, escolhendo no contrapé. Deixa, vamos assim, deixa Alter no amarelo. Eu acho que foi o menos culpado, talvez. E Jamerson e Edu a gente já coloca ali no vermelhinho, no vermelhinho que é abaixo do amarelo. É o vermelho mais forte, não. Então, a gente já faz assim: Alter, amarelo, Edu e Jamerson, o primeiro bloco do vermelho. Jamerson, que eu acho que também ofensivamente eu assim, precisava de mais. Precisava da gente ter visto mais de Jamerson num jogo como esse, onde o Vitória teve a bola por grande parte do tempo. Né? Precisava aparecer um pouquinho mais, precisava contribuir um pouquinho mais. E aí a gente vai pro lado direito, né, da lateral, vamos dizer assim agora. E esse, Cáceres, esse sim, para mim, no gol, não vejo culpa, mas já não tinha uma atuação positiva. Tá? Esse, independente de gol, independente de qualquer outra coisa, a sua atuação na noite de hoje já não era uma atuação positiva. Então esse também vai ficar, Cáceres também vai ficar no vermelho, e não foi trazido até aqui por um lance específico, foi pelo conjunto da obra mesmo, que não fez uma partida boa no dia de hoje. Tá? Um jogo que se precisa atacar, não era melhor o Claudinho ter começado com ele? Porque o Também Cáceres acho. é mais defensivo, né? Eu nem acho o Cáceres defensivo. Ok, comparado com o Claudinho, ele é mais defensivo do que Claudinho. Isso é uma verdade. Mas eu nem acho que, num característica de lateral, você diz que Cáceres é o defensivo. Não, eu não acho. Ele é um pouco mais equilibrado, tem suas valências, tem um jogo um pouco mais de força, mas gosta de ir ao ataque também, tem ali algumas chegadas em algum momento. E de fato, eu acho que era um jogo para característica mais de Claudinho, né? Mas não sei se Claudinho aí foi poupado por alguma questão física, né? Ele foi titular contra o Fluminense na última partida fora de casa. Enfim, acho que. E assim, a partir do momento que Carpini aciona, né, Claudinho, quando ali mais na reta final, quando precisa de gol, dá a entender justamente isso, né? Cáceres, no caso, essa substituição que Claudinho entra, né? Cáceres sai e Janderson também sai, dando lugar a Fabri, ocorre logo após o gol, né? Tem uma checagem ali e segura um pouquinho a alteração, mas eles entram logo após o gol. Tá. Claudinho, eu vou ficar no amarelo. Tá? Vou ficar já aproveitando aqui. Entra após o gol, entra ali aos 30, né, mais ou menos. E acaba. Teve um volume pelo lado dele, mas foi muito, de fato, o volume pelo volume. Não foi algo tão trabalhado, não foi algo tão pensado. Algumas bolas ali que Claudinho poderia ter tido um pouquinho mais de cautela ali, de capricho. Capricho é a palavra. Alguns cruzamentos que passou por todo mundo na área. Lógico, os cabeceadores, os homens ali da área precisam ter uma colocação, um aproveitamento, uma briga por essa bola um pouquinho melhor. Não foi um balão inalcançável, mas que se você tem um capricho, melhor você facilita também para esses cabeceadores. E aí eu deixo o Claudinho no amarelo, porque teve um volume, teve ali por volta de 20 minutos em campo, entra após o gol sofrido, tentou algo ali, né? Mas nem condeno, mas também não tem como colocar no verde aqui não, tá? Baralhas, Isso, meio de campo. já passando aí para o meu campo, Baralhas e Ronald. Eu acho que Baralhas fazia uma partida bem correta, boa até. Acho que a partida que Baralhas fazia era isso, então eu vou deixar Baralhas com esse verdinho pela bola no travessão. Se o Vitória em algum momento no primeiro tempo sonhou, né, poderia ter aberto o placar, de fato seria
nessa bola de Baralhas. A gente já viu Baralhas fazer jogos melhores, a gente já viu Baralhas entregar mais, mas o coletivo, o todo, precisa também ajudá-lo, né? Ele não pode fazer tudo sozinho, assim como o Mateuzinho também não, tá? E que são hoje, para mim, os dois principais jogadores e de quem você espera alguma coisa mais caprichada, alguma coisa de mais qualidade. Ronald jogou a partida inteira, partida correta, tá? No primeiro momento, junto com Baralhas, mas quando estavam os dois em campo, a minha opinião é que Baralhas foi melhor. Quando Baralhas sai e entra PP, eu já falei aqui o quanto gostei da partida de PP, e aí acho que PP, né, naturalmente, esteve acima de Ronald. Então eu deixo. Opa! Eu deixo o Ronald aí no amarelo, tá? Ronald no amarelo fez uma partida correta, mas a todo momento esteve abaixo do seu companheiro, da sua dupla, né, digamos assim. Ronald fica aí no amarelo. Já vou aproveitar aqui PP, né, passando aí pela posição. Eu acho que PP fica no verde, tá? Entrou ali por volta dos 17, 18 minutos, após os 15. E nesses 12 minutos entre a substituição em que ele entra, né, na substituição tripla, até o momento que o Vitória acaba sofrendo o gol, ele, para mim, cara, fez 12 minutos assim, alucinantes, impecáveis, né, no que você poderia esperar dele. Foram só 12 minutos, mas foram os 12 minutos onde o Vitória esteve mais próximo de encontrar algo positivo na partida. Né? Foram os 12 minutos ali onde o Vitória mais pressionou, e não foi só posse, uma posse estéreo, rodando, circulando, não. Foi vertical, foi chegando, foi encontrando, né? Ele recuperava e já encontrava Mateuzinho, conseguia encontrar Lucas Braga pela direita, Léo Pereira que entrou pelo lado esquerdo, né? Enfim, teve a chance de Léo Pereira finalizando uma bola que ele recebe e finaliza. Se eu não me engano, é também numa recuperação que o PP participa. A bola que acha Janderson, né? Enfim, todo esse recorte, onde para mim o Vitória foi claramente acima, né, em todos os aspectos do Cerro Largo, e aí só faltou o gol, né? Só faltou o gol, como se fosse pouca coisa. Mas PP, para mim, teve foi muito importante nisso, tá? Mateuzinho, fiquei em certa dúvida, mas eu vou colocar no verde, tá, Mateuzinho, porque é ele quem dá o passe para Janderson na grande chance. Você já falou, né? Não dá para ele cruzar, bater o escanteio e ir para a área cabecear. Quem tá, os atacantes ali, quem tá próximo, precisa ajudar. Mateuzinho faz a parte dele, sempre faz. Parece a todo momento não estar 100% fisicamente. A gente precisa lembrar, Mateuzinho vem tendo, né? Podemos dizer assim, sequências de lesões. Parece que é sempre atropelado o processo de recuperação, e talvez seja pela necessidade, né? O Mateuzinho vem fazendo a parte dele, mas a gente sabe que ele ainda pode dar mais, mas o time não tem deixado ele dar mais, podemos dizer assim, né? Sobretudo os companheiros de ataque, principalmente. Mosquito é extremamente questionado, Eric, que chegou mais recente, a gente sabe que ainda vai melhorar, vai entrar ainda mais no ritmo da equipe, ainda não está no seu melhor nível, e Janderson é um caso à parte. Vamos por parte, né? Vamos chegar lá em Janderson. Vamos para os pontas, né? Eric e Mosquito. Não achei que era uma partida horrível dos dois, tá? Não achei que... Inicialmente, eles não estavam indo para o vermelho, vamos dizer assim. O Mosquito até talvez tivesse. O Mosquito já coloca o vermelho aí, Márcio. Porque Mosquito, de fato, dos 4 pontas que jogaram, dos 4 extremos que jogaram, foi o mais abaixo de todos. Não é o vermelhinho mais forte, não. É o mesmo vermelhinho ali de Jamerson, de Edu. Coloca aí para Mosquito. O vulgo laranja, né? Laranja, perfeito. Eu tenho que sempre dizer aqui que eu sou daltônico. Então, quando eu esqueço que é laranja, eu não vou ver que é laranja, tá? Laranja. Então, laranja. Perfeito. Mosquito no laranja, tá? Foi o pior entre os 4 extremos que atuaram hoje. Eric, eu vou ficar no amarelo. Eu sei que vai ter gente aí que vai discordar de mim. Eu sei que tem gente que queria ver mais
mais vermelho aí, conta do resultado, né? Mas, Eric, eu fico no amarelo. Léo Pereira e Lucas Braga, para mim, entraram bem, tá? Entraram bem. Acho que a substituição surtiu efeito, o que Carpini fez surtiu efeito, mas não o suficiente para colocar um verde. Porque para colocar o verde, eles precisariam ter aproveitado as chances. Léo Pereira teve duas, uma, vamos dizer assim, criada por ele, né, onde ele encontrou uma finalização de fora da área. Tirou um pouquinho além do necessário, né, e a bola passou ali colada na trave, mas já foi mais do que o Mosquito vinha fazendo. E Lucas Braga também foi um cara que conseguiu gerar volume, né, a bola passou muito pelo lado direito, em alguns momentos ele foi pro outro lado, brigou, buscou o quase pênalti, né, marcado e depois anulado, que seria aí a esperança do Vitória na reta final. Foi numa jogada totalmente dele, numa recuperação que acabou sendo faltosa, mas numa bola que ele briga, vai para o outro lado, briga, recupera, conduz, acha um bom passe à frente para Léo Pereira, né, e aí, enfim, acaba sendo assinalado e anulado o pênalti. Mas faltou a bola na casinha ali, faltou algo mais concreto, de fato. O pênalti virou um era uma vez, virou acabou sendo uma falsa esperança, digamos assim, apesar da boa jogada. Então, tanto Léo Pereira quanto Lucas Braga, eu fico no amarelo, porque melhoraram com relação aos titulares que entraram, mas não o suficiente para o que o Vitória precisava na noite de hoje. Isso é muito óbvio. Vou pedir a licença aqui para falar logo de Fabri, porque Fabri e Claudinho entraram juntos, né? E aí, no momento em que eu dou nota para Claudinho, tinha que dar a nota para Fabri. Então, mas eu queria deixar Fabri sem nota, porque participou pouco, mas como eu dei nota para Claudinho, jogou 20 minutos ali após o gol e os acréscimos, né? Então o gol saiu aos 30, então foram 15 e mais os acréscimos. Eu queria muito deixar Fábio sem nota, mas eu não estou me permitindo. O que é que tu acha, Fábio? O que é que tu acha? Dá pra gente deixar esse Fábio sem nota? Apesar dos 20 minutos em campo. Porque não participou tanto, né? Não... A bola não chegou tanto, né? Não teve tanta oportunidade ali. Vamos deixar sem nota? Tá, vamos deixar sem nota. Deixa Fábio ali no branquinho. Só pra gente encerrar aqui, basicamente. E aí a gente entra no principal, né? E aí é vermelho. Tá? Márcio fez questão aí de deixar muito claro para todo mundo, quem não assistiu, o que é que aconteceu, porque a gente está falando aqui. Essa é a grande chance, tá? Perdida. Essa é a grande chance perdida do Vitória no dia de hoje. Essa era a chance que teria mudado o jogo. Foi num momento, num recorte ali, para mim, de 12 minutos, entre a substituição tripla e o gol sofrido, que o Vitória estava avassalador nesse momento. Tá? Foi muito perto disso. Tem essa grande chance e ele não aproveita. Não sei, ainda não consegui entender se passou, se perdeu o ângulo, se quis procurar. Não sei. E nem vou tentar aqui justificar, tá? Porque uma bola dessa, um camisa 9 de um time de Série A, tem que ir lá e fazer esse gol. É isso. É simples. Janderson tinha que ter feito esse gol. E para além disso, Janderson já não vinha numa boa atuação. Janderson já não tinha uma boa atuação. Janderson já estava no vermelhinho. A avaliação de Janderson. Tira esse lance. Se Janderson tivesse sido substituído 1 minuto antes desse lance acontecer, no vermelhinho não, desculpa. Janderson estaria no laranja. Com esse lance, naturalmente ele vem para o vermelho. E para completar, no momento em que o Vitória sofre o gol e na sequência ele sai, fez um coraçãozinho ali para a torcida. Assim, eu espero muito. Quando ele fez o gol, né? Acho que contra o Fortaleza, ele botou a mão no ouvido, né? Para ouvir a galera, provocando, né?
Tem que baixar um pouquinho a bola, o senhor. Eu espero muito. Eu não vou justificar esse gol perdido, então eu não vou arrumar desculpa para isso. Para esse coraçãozinho, para essa atitude, eu espero muito, de verdade, de coração, que ele tenha feito isso, sei lá, viu a namorada, viu a mãe, viu um sobrinho, viu um amigo, viu alguém, amigo dele, que ele gosta, que ele faz um coração para essa pessoa. E fez isso, tá? Esqueceu o que estava acontecendo, esqueceu isso aqui que a gente tá vendo aqui na tela desse gol perdido. Esqueceu tudo, viu alguém ali que ele gostava, que ele queria e fez uma demonstração de carinho. Eu espero de verdade que tenha sido isso. Mas no histórico, não me ajuda a crer nisso. Justamente como você falou. Deixando assim, em outros momentos, não foi só uma vez, já fez gol criticado, abaixo, falhando, errando, saindo vaiado. Nesse momento, ele estava sendo vaiado na saída. Tá? Cáceres foi vaiado, a substituição foi a saída dos dois. Cáceres foi vaiado e Janderson foi vaiado. Os dois, individualmente, foram vaiados. Tá? Ele vai lá e, pro lado da torcida, faz um coraçãozinho que, assim, todo mundo tá pensando, todo mundo tá entendendo como uma provocação, pô. Todo mundo tá entendendo. Se não foi, um atleta de Série A tem que ter um feeling, tem que ter um tato, tem que ter um entendimento de saber que nesse momento, velho, baixa a cabecinha, baixa a bolinha, bebe a água, dá as costas, até para tu poder se recuperar bem. Tenta se blindar nesse momento, velho. Tenta se blindar, velho. Pô, tu tá mal, tu tá perdendo, teu time uma derrota que não poderia perder de maneira alguma. Perde esse gol, já tinha tido uma atuação ruim, perde esse gol. Vai lá, velho, vai direto pro banco, tenta se blindar, esquece o que tá acontecendo ao redor, tenta focar um pouquinho naquilo ali que aconteceu, vai ali, dá uma moral pros teus companheiros, porra, grita ali pro cara, dá... Não pode, velho, não pode, Janson, não pode. E aí a gente tem que ir pro vermelho sangue aqui, vermelho de fato, agora sim, pode voltar pro campinho, tira essa imagem aí da frente da gente, Tira essa imagem aí da frente da gente, coloca o campinho aí e coloca o vermelhinho lá em Janderson. Tá? Muito bem, a Janderson não dá, né? Acho que pior do que Não, o Janderson é o Vitória estar nesse momento, é a diretoria, né? Que estamos indo para maio e tudo bem que contratou o Kais, né? O Kais tá machucado, ainda chegou ainda machucado, não estreou. Mas assim, quando trouxe o Carlinhos, era para ter trazido alguém melhor, assim. Eu vi até um torcedor do Vitória comentando, se é para ter o Janderson, era melhor ter ido na Série B contratado o Anselmo Ramon. E eu não duvido não que tivesse ajudado mais. Era. Perfeito. Porque o Janderson não agrega. O Janderson não é aquele atleta que você diz assim, não. Pô, o time aqui constrói, cria chances por conta dele, porque ele ajuda, porque ele participa ali da criação, mas ele tá falhando, tá pecando na finalização. Não, ele não é esse cara que contribui na construção, na criação, no não sei o quê. Ele não é isso. Ele não é isso. Ou pelo menos ele não está sendo isso. Ele não está sendo isso. E na hora de botar pro gol, nem com a barra aberta ele está fazendo. Pô, então. Troca, pô. Troca. Já deu, assim, é muito óbvio. Ah, o Fábio tá mal, o Kaiser chegou machucado, ainda não pode estrear, Carlinhos é abaixo. A gente já viu que Janderson, nesse momento, não está dando. Inclusive para Janderson poder, de alguma forma, ser recuperado. E ajudar o Vitória, talvez, daqui a pouco. Ele precisa sentar um pouquinho, sair da mídia um pouquinho, parar de ser um alvo. Que é isso que ele é nesse momento. Porque eles têm chamado esse alvo para si. Pelo que está fazendo em campo e, inclusive, quando sai de campo também. Ele chama esse alvo para ele. Então ele precisa, alguém precisa entrar lá, Fábio, Carlinhos, Kaiser, improvisa Lucas Braga, que entrou hoje e agregou. É um cara um pouco mais físico, né? Não vou falar de Mosquito, de Léo Pereira, de Oswaldo, porque esses caras não têm nenhuma característica ali para jogar dentro da área, para jogar como um 9. O Lucas Braga, que é um cara de uma estatura, Carpini tem que achar uma saída. Urgente.
Porque Janderson, nesse momento, não vai ser essa saída. Janderson, nesse momento, não vai ser. É isso, né? O Thomas Loureiro, ele fala que eu sou moderado nos comentários, mas por mim, Janderson tinha que ir embora hoje. Não dá para se conformar com essa mediocridade. A gente aturou ele e se nivelou por baixo. Realmente fez uns gols no Baiano, né? Acho que deu uma enganada. Acho que deu uma sensação que talvez o Janderson pudesse ser mais útil do que ele realmente, de fato, pode ser e como está comprovado, né? Nessa sequência de Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, realmente não dá, né? Assim, acho que o diferencial do Vitória ano passado foi o Alejandro, né? Um dos diferenciais. E se você não tem um jogador ali para um time que cria pouco, né? Um time que não tem ali Isso. o Em setor condições normais, ofensivo. né? Em condições normais. É, e, Hoje foi uma condição que o Vitória não criou tanto quanto até deveria, acima, mas até criou mais do que o acima comum. da média, né? E mesmo assim perdeu gol, né? Então, imagina para jogos mais difíceis no Campeonato Brasileiro, né? Onde você vai ter ali menos chances ainda. Então, foi um grande erro no planejamento, né? Se ano Era para passado trazer. o Alejandro fizesse o que Janderson está fazendo agora, a gente, nesse momento, o telecast era de Vitória e Amazonas. Isso. Bom, vamos para o melhor em campo, JP Pereira. O pior já sabemos que é Janderson e o melhor. Mateuzinho, Baralhas, Veja, PP. tem que ficar entre Mateuzinho, Baralhas e PP. Eu gostei muito do recorte de PP, mas eu não vou dar um melhor em campo aqui só por 12 minutos. Também não vou dar para Baralhas lá ele, né? Vai ser Mateuzinho, tá? Mateuzinho, eu acho que é quem jogou os 90, criou chances, criou oportunidades, fez o dele, né? Dentro de todo mundo que foi bem. Eu acho que, assim, PP foi quem atingiu, digamos que o pico do, da atuação hoje. Mas Mateuzinho, pelo conjunto dos 90 minutos, tudo, tá bem colocado e é o normal, né? É o normal, o Mateuzinho ser o melhor em campo do Vitória. É o mais comum. Boa, melhor em campo aí o Mateuzinho e o Carpini. Como fica a avaliação dele? Mas não tem como fugir muito, não, né? Não tem muito para onde fugir, não. Uma obrigação básica, única, não conseguiu cumprir, de certa forma. Eu não quero ser engenheiro de obra pronta aqui, porque já falei que teria ido com força máxima também, mas desgastou ainda mais e não cumpriu o objetivo. É. Né? Então tem que ficar no vermelho também, tá? Tem que ficar no vermelho. Ficar no vermelho. Tem Não dá para relação à ser. escalação, né? Talvez fosse um jogo para o Lucas Braga, por exemplo, né? Fez o gol no último jogo, dá uma minutagem para ele, vamos ver se ele de fato Isso. é, era um jogador que pode De merecer certa voltar forma, ali. demorou as mudanças, né? Já tinha Isso. uma expectativa de mudança no intervalo e não veio. Enfim, acho que hoje o professor Carpini também tem que ficar no vermelho. Muito bem. Então, finalizado aí o campinho, né? O Vitória que volta a campo no domingo em casa contra o Grêmio, né? Jogo pelo Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo, né? Para o Vitória tem que vencer em casa. Chato. E chato. O Grêmio estreando treinador, né, no Campeonato Brasileiro, Mano Menezes. É chato, mas é aquele jogo, se quer ficar, não é o jogo que é Não. pra pontuar, né? Veja, jogos chatos você tem a obrigação também, né? O Ceará, por exemplo, ganhou do Grêmio em casa já, né? Então Isso. é preciso fazer aí o dever de casa no Barradão. Bom, alguns comentários aqui, vamos para nossa reta final, né? Veja, a turma se animou aí com o jogo do Fortaleza, né? Eu não Inclusive entendi muito bem, não. tá no finzinho, né? 1-1, tá? Bucaramanga e Fortaleza. O Fortaleza abriu o placar com o Daverson. E no finalzinho, o Pons, né? Bateu o pênalti e fez o gol da equipe do Bucaramanga. Então, 1-1. Então, até aproveitar para dizer, tá? Que o telecast de Bucaramanga e Fortaleza será nesta quinta-feira, tá? 1 da tarde, por volta da 1 da tarde. Estarei com o Thiago Minhoca aqui para a gente fazer esse pós-jogo, né? O jogo no horário diferente, né? Acabando agora, de 1 hora da manhã, né? Minhoca ainda tem um pós-jogo lá na rádio, voltar para casa ficaria muito, muito tarde, né? E com certeza a galera estaria dormindo, né? Boa parte da audiência, então ficou para esta quinta, tá? Início ali na hora do almoço a gente vai fazer
todas as análises, né, desse empate do Fortaleza, que segue sem vencer, né, na Libertadores com essa igualdade, está nos minutos finais, né, lá. Acabou agora, pronto, Vai acabar isso. finalizou 1-1 Bucaramanga e Fortaleza. E o JH Amanhã, fala que o Bucaramanga perdeu um gol sem goleiro agora, no final do jogo. esse último minuto. É isso. Fechamos hoje, né? Fechamos. Tem alguns comentários aqui, JP. Tem um JH, ele fala: comprei uma camisa do 13 e paguei R$ 90 com frete para Fortaleza. Boa compra. Cara, se fosse do Belo, seria uma compra melhor, mas eu acho que tá bom, né? Uma camisa Uma original, compra, menos de bom, R$ 100, com com frete. frete, É tá isso. pago demais. Veja, deixa o link aqui. O Fábio, eu sei que não vai trabalhar nesse link, não, mas preço convidativo. Hoje a gente não consegue, não costuma encontrar nesse preço, não. É isso. Tem um site, né, que. Eu esqueci o nome do site, mas são camisas de Vou, times mais alternativos. Eu não lembro mais vou agora. atrás, Não sei se vou foi atrás. esse site. Que você compra camisa de times ali menores, né? Que não Não tem tão uma comum. fornecedora, aquelas fornecedoras mais modestas, né? Que você acha camisas ali por preços mais econômicos, né? E o JK pede para fazer vídeos pós-jogo do Belo. Cara, eu faço comentários, tá? Não é live, tá? Porque até coincide aqui, né, com os horários aqui do 45 minutos, mas eu sempre gravo um videozinho, tá? 90 minutos de Belo. Me dê uma moral lá, tá? Quem quiser, se inscreva lá. Eu sempre faço Vou buscar análises, agora. Vou buscar agora. análises aí sobre os jogos do Botafogo, né? Análise pós-jogo e também assuntos aí que surgem aí sobre, ó, esse aí, hein? Boa, Márcio Souza é rapidão. Se inscreve aí, Márcio Souza, com Buscar. 45 minutos logo. Aí aproveita, boa, valeu. Ó, inclusive eu tô com 2013, já não é um número bom. Então vamos pro 14 aí, porque dá azar esse número aí. Tá do rival, né? Tô indo agora aqui. Boa. Então, Pode então atualizar aí. 2000. do 2130, né? Acho que precisa de alguns É, 9, 10. Mas daqui pra amanhã a galera vai chegar lá mas e vai vai. chegar, vai chegar. Bom, o JH já fala que tem a audiência dele. Boa, valeu, JH. E o André fala que o Fortaleza poderia ter vencido, mas foi incompetente, né? Vamos analisar tudo isso é, hoje, né? Daqui a pouco, na hora do almoço. E o GGYT falou que não viu o jogo, mas o comentarista JPP, que é o João Pedro Pereira, Aí é de casa, é de V, casa. É amigo. Verde Paulo Sérgio, É boa. amigo. Tchau, um abraço pro meu amigo Gabriel Gouveia. Diretamente, Ah, acredito que está em Belo Horizonte. o GG vem daí, né? De Muito lá. bem. E temos aí o lance do pênalti, né? Vale mostrar. Ele Esse, não foi esse, na bola, esse, né? esse já é o carrinho, né? Mas tem o início lá da jogada que é com o Lucas Braga, que ele recupera a bola e faz uma falta também no momento em que recupera e a bola ainda bate na mão dele, né? Então tem três pontos aí para esse lance poder ser anulado. Bom, então é isso. Passado a régua aqui, já 1 da manhã. Vamos nessa, né? Precisamos dormir. O dia é longo, né? Mas anota aí, tá? Se tem alguém aí do Fortaleza chegando agora, né? Esperando o pós-jogo, ficará para esta quinta-feira, ali na hora do almoço, meio de meio, 1 hora, estarei com o Thiago Minhoca para a gente trazer todos os detalhes aí, toda a repercussão do empate do Fortaleza lá na Colômbia pela Copa Libertadores. É isso, valeu para todo mundo que interagiu aí, mandou mensagem. Enfim, deixa o like aí se você ainda não deixou, se inscreve no canal e também compartilha aí com a galera, apresenta aí os conteúdos. Escolhe Vamos lá, um essa vídeo velha que você moral no like. gosta, né? Você tem um amigo aí que não conhece, escolhe um conteúdo legal, um corte, né, que você acha que o seu amigo vai gostar, manda para ele, pede para ele assistir, certamente ele vai curtir aqui o 45 minutos e também vai deixar a sua inscrição. Então, nos ajude aí a espalhar a palavra aqui de quem trata o futebol nordestino da forma que ele merece. Valeu, JP. Bom revê-lo. Valeu, Fábio. Valeu a audiência aí, a galera que chegou até aqui. Depois desse joguinho, galera guerreira. Isso.
E amanhã quem esperou Fortaleza, né? Procura aqui no feed, na hora do almoço ali. Minhoca e Fábio vão estar por aqui. E obrigado aí a todo mundo que estava aqui na audiência. Boa, valeu, Márcio Souza, direção e trabalhos técnicos. É isso, tamo junto. Quinta-feira tem mais conteúdos aqui. Na hora do almoço tem o pós-jogo do Fortaleza, né? Como já falamos aqui, contra o Bucaramanga. E à noite tem o pós-jogo do Bahia, tá? Bahia Atlético Nacional, outro nordestino aí em competições continentais. Valeu, tamo junto e até a próxima.